Boa noite mais uma vez aos nossos irmãos da casa de João, os nossos irmãos visitantes do nosso querido vizinho estado. Vamos dar continuidade ao nosso estudo e hoje nós vamos conversar sobre um capítulo que tem a sua particularidade. É o maior capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e é o capítulo onde tem mais instrução de espíritos, dos espíritos. Então nós fizemos aqui, seria necessário umas 3 palestras, os 3 momentos de conversa para atingirmos toda a mensagem que diz este capítulo. Mas vamos tentar resumi-lo. Primeiramente, vamos ler o que diz Cristo através de Mateus e Lucas. Título: Bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Como os aflitos podem ser felizes? A aflição traz felicidade? Chama-nos a atenção esta maneira, um tanto quanto até incisiva, de Cristo, como que Cristo falava nas suas parábolas. Mas, primeira coisa para nós aceitarmos o espírito desta frase e não tentar senti-la ao pé da letra, como está escrito, 2 coisinhas. Uma é ter fé. A segunda é acreditar na reencarnação. Sempre na nossa conversa a gente vai sempre que tem que ter isto em mente, que é a nossa fé e a reencarnação que existe e que explica o porquê da felicidade que se encontra numa aflição. Por que aflição? Nós já temos em conta que vivemos uma vida toda, mas que aqui experimentamos passagens para pagar os nossos débitos. Então, se a gente admite aquele pagamento, aquela expiação, de uma maneira resignada, sabendo que isto existe e que estamos aqui para isto, eis a diferença da nossa doutrina com outras que há por aí, com todo respeito, porque falta essa explicação para nós sentirmos a realidade da coisa, para nós sentirmos que estamos aqui
devendo, para nós sentirmos e termos consciência de que aqui estamos a pagar débitos. Mas só desta vida? Também poderemos pagar débitos desta vida e de outras passadas. Então, se nós estamos aqui com este objetivo, nós temos que pedir a Deus força, resignação e a certeza de que nós ganharemos com isso, nós subiremos mais um degrau na nossa evolução espiritual. Nunca fazer-nos de vítimas, nem tampouco de bradar aos quatro cantos a injustiça de Deus. Que Deus é um injusto. Se Ele é tão bom, como é que Ele me faz sofrer? Nunca a gente olha para dentro da gente. Vejam a situação de um irmão nosso que não entenda, que não estuda, que não aceite a doutrina espírita e verá isto como castigo, como uma maldade do divino. Contrário, isto é amor, porque Ele está nos dando esta possibilidade de nós vencermos por nós mesmos, porque fomos nós quem alimentamos a dor que estamos passando agora. O remédio é amargo, quanto mais forte for a chaga, quanto mais perigosa for a doença. E nós fomos os causadores, e não o nosso Deus, como muitos acham. Então, com isto, o Espiritismo nos explica também as diferenças das aflições. Quem deve muito, tem que pagar muito. Quem deve pouco, quem deve menos, paga menos. Quem deve pouco, paga pouco. Mas paga, está escrito, que tudo pagaremos até o último centavo ou até o último ceitil, mas tem que ser pago. E é esse pagamento que tem que nos dar a certeza de que a fé falada no início, que com aquilo é bom para mim, aquilo está me ajudando a crescer, e não me mortificando, me penalizando, porque os outros não passam pelo que eu passo. Eu sou um sofredor. Ai de mim, tenham pena de mim, tenham piedade de mim. Não. Agradeçam. Agradeçamos a Deus a oportunidade de aqui estarmos para aqui quitarmos nossas contas. E depende da gente. Com todo cuidado, porque poderemos ficar mais devedores. Temos que ter este cuidado também. Então, aqui diz que as causas atuais das aflições. As causas atuais das aflições são aquelas que nos deparamos com todos os dias. São aqueles momentos em que nos foge a consciência e somos egoístas. E temos raiva do outro, do irmão. Não perdoamos. Temos inveja, temos o ciúme. Somos portadores, naquele momento, dos vícios que conhecemos. Fogem de nós as virtudes. Essas são as aflições atuais da vida. Aflição também no sentido da matéria, que deveremos, quando pomos em mente, o objetivo é o ter, é o somar riquezas, usando métodos pouco recomendáveis para subirmos sem olhar para o outro.
deixou de ter a fé que a vida não acaba na sepultura. Olha o mundo atual, terreno, olha aquela existência como o todo. Vamos aproveitar o carpe diem. Carpe diem existe sim, deve ser cumprido o carpe diem, mas nas coisas boas e não só nos prazeres mundanos, naqueles momentos que inebriamos a nossa alma, o nosso espírito. Naquele momento que também fazemos sacrifício ao nosso corpo, à nossa saúde. Isto, sim, são as aflições atuais. E as aflições passadas são de vidas passadas que nós tivemos. São os defeitos que nós praticamos há tempos e que aqui estamos corrigindo através da expiação ou através de provas. Provas estas que escolhemos antes de um novo encarne. Provas essas que, com a ajuda da espiritualidade, poderemos suportá-la. Alguns fraquejam, outros não. Outros se submetem com prazer, na certeza de que vai cumprir aquela missão que ele fez para ele mesmo, para poder crescer na escala espiritual. Essa é a aflição com resignação. Esta é a aflição que nos traz, que nos leva a caminho da felicidade plena. Esta é a aflição que nos torna felizes aqui, neste momento, por termos a condição de cumpri-la. Na programação, no outro plano. Já a outra é uma coisa imposta, é a expiação, é a lei do uso e desuso, né? A lei da causa e efeito. Aquilo que você fez, você vem pagar. Aquilo é um castigo na realidade. Eis aí o verdadeiro silício e o falso silício que ele chama. Não adianta nos mortificarmos com cintos pontiagudos de metal para sacrificarmos a nossa pele até que o sangue venha à tona, como se fazia na Idade Média. Não. Nós temos que fazer isso com o nosso espírito. Temos que mortificá-lo. Temos que os nossos vícios, castigar os nossos vícios, vigiando, orando, e não dando tréguas, não dando vida a eles, ao egoísmo, à raiva, à impaciência, à injustiça, ao falso testemunho. Isso sim, nós temos que fazer calar dentro de nós. Dando prosseguimento ao estudo do capítulo, nós vemos que o subtítulo do capítulo, esquecimento do passado. A coisa é tão bem programada que numa segunda vinda, ou numa terceira ou quarta, numa próxima vinda, o espírito esquece do que ele foi. Embora ele traga em potencial suas qualidades. Ele traga aquilo que ele aprendeu, seus conhecimentos que ele aprendeu, que ele não se esquece. Daí nós vemos esses meninos índigos, 3 anos, 4, são pianistas virtuosos, meninos que se destacam e que deixam os outros de boquiaberto, abobalhados, porque com 2, 3 anos já estão falando. Conheço caso assim. Entre 2 e 3 anos, o menino falava e escrevia. São esses, como d'antanho, vieram para inventar a luz, inventar o avião, inventar as vacinas. Então são esses
seres escolhidos e quem vem para cá para melhorar a humanidade. Mas eles esquecem na realidade quando chegam aqui. Por quê? A maioria das vezes os espíritos voltam a conviver com aqueles que ele tinha convivência na vida anterior. A ver, até para pagar algumas dívidazinhas que estão penduradas. Era um pai com um filho que não se davam bem. Eles voltam no mesmo ambiente para fazer o contrário, para dar o amor, para corrigir aquelas pequenas falhas. Então, se eles tivessem se lembrado da vida anterior, como é que eles iriam viver? Em conflito? Ah, você fez aquilo comigo na vida passada. Então a coisa passa-se é passado um apagador no meu tempo, no quadro negro, que hoje não é mais assim, mas se passaria esse apagador para evitar justamente esta situação adversa entre os dois que estavam vivendo naquele mesmo ambiente de novo. É a família espiritual. Então, esse renascimento no mesmo ambiente, para haver um equilíbrio, o espírito tem que esquecer o passado. E é o que acontece. Também ele fala que as dores são dívidas, como eu já falei. Claro, as dores, justamente as aflições, são as vicissitudes da vida. E para essas dores, tem esses remédios amargos. Quanto mais forte a doença, mais grave a doença, mais forte o remédio. Isso nós não vamos, de maneira nenhuma, escapar delas. Agora, poderemos amenizá-las? Sim. O doente procura um médico para tomar um remédio para lhe aliviar as dores. Procura um médico para um tratamento. Esse também procura aliviar. Tem sentido, Deus é bom. Não vai esquecer nunca. Ele tem que cumprir aquilo que está devedor. Mas ele pode. E aí é que está a melhora do espírito. Aí é onde ele evolui. Ele diminui aquele tempo de castigo dele. E nós que estamos do lado podemos ajudar? Sim. Ah, mas ele está aí, eu não vou não. Ele está pedindo esmola, eu não vou dar um tostão para ele porque ele está pagando. Ele está espiando. Então ele tem que sofrer, porque o homem diz: eu tenho que ficar omisso, eu tenho que passar, deixá-lo ao largo, como foi feito naquela passagem fora da caridade, não há salvação? Não. Toda ajuda minha é boa para diminuir a dor do irmão, porque aí eu estou praticando o meu lado, a minha caridade. Eu estou diminuindo a sua dor. E estou também, com aquele meu ato, com aquela minha força, para diminuir a dor dele, do outro, eu estou também evoluindo. É uma obrigação nossa fazer isso sempre. Tem alguns que, quando a aflição pega, eles se desesperam. Esses não têm a mínima noção de que seja o espiritualismo. Eu não digo nem espiritismo. O espiritualismo, para eles, é o materialismo. Só tem essa vida e ali acabou, morreu. Morre na sepultura. Se eu estou doente desse jeito, eu não quero mais continuar sofrendo, eu vou dar logo fim à minha vida. Eu vou passar mais 5 anos sofrendo? Não, amanhã mesmo eu ajeito ela, eu vou passar esse tempo sem sofrer. Quanta enganação. Isso é característica do materialista. Sofre, ora, agradece. Isto sim é o teu maior remédio. E não termina aquele ciclo desobedecendo a lei de Deus, que não nos deu esse direito de interrompermos o nosso ciclo
existencial terreno? E o que dizer do médico que está com seu paciente numa fase terminal? Vamos desligar os aparelhos para ele parar de sofrer? A medicina, ela não é cartesiana. 5 vezes 3 é 15, não é 14, nem é 16, é 15. Mas medicina tem as suas nuances. Uma delas, que muita gente sabe de exemplos assim, é que um determinado paciente vai no médico e está com uma doença, poderá ser fatal essa doença, e o médico diz, tem 3 meses de vida. Eu não sei como é que muita experiência, pode ser, que chega a ser assim tão taxativo, 3 meses de vida, e o paciente dura 3 anos. Ou o contrário, uns 3 anos de vida para ele, e o paciente dura 3 meses. Qual o papel do médico nesta hora? Ajudar a abreviar a sua dor? Sim, com medicação. Mas quanto a abreviar o tempo de vida? Não. Porque até num minuto, num segundo de vida que ele tem, pode ser um tempo imensurável que ele tenha para quê? Para se arrepender do que fez. Então, ao invés de estarmos ajudando aquele espírito, nós estamos interrompendo, sendo um obstáculo para o seu desenvolvimento, para o seu crescer. Então, nunca deveremos aceitar uma situação dessa. Isso é coisa divina. Eu não vou dizer o caso de desligar uns aparelhos que ali não está havendo mais função nenhuma. Pode causar até um problema maior, de o paciente deitado no leito, ter escaras, ter feridas. Mas se ele só está fazendo aquele movimento por causa daquele aparelho, não vejo sentido ligar. É deixar o aparelho ligado. Deixa para o natural, deixa a natureza levá-lo. E ali ele pode demorar ainda muito tempo. Não o tempo do convívio com a família, não o tempo do prazer egoístico que nós temos de tê-lo presente, porque nós olhamos o corpo, nós temos que olhar o espírito. Graças a Deus a nossa doutrina nos mostra isso, o que nos conforta. Nós sofremos muito, muito menos do que aquele que não lê, aquele que não entende, aquele que não sente aquilo que eu falei, que a vida não se acaba, que a morte é uma passagem para a vida real, a vida verdadeira, a felicidade plena que nós vamos alcançar um dia, qualquer um de nós. Bem e mal sofrer. Sofrer bem, sofrer mal, está tudo dentro disso que eu falei. Aquele que sofre bem é aquele que aceita a situação. É aquele que não se maldiz. É aquele que se entrega, que diz, seja feita a vossa vontade. Eu sou um pecador. Eu estou pagando pelo que eu devo. Eu estou devendo. Muitas e muitas vezes a sua dor é diminuída. Deus é bom. Ele ouve desde que aquilo falado do coração. Não uma Ave Maria ou um Pai Nosso balbuciado ou um terço passado entre os dedos, debulhando as contas. Não. Isso pode até acompanhar. É uma coisa exterior, mas o sentido é o interior. O sentido é de dentro para fora. Pedir com fé. Olha a fé entrando novamente aí. Pedindo com a certeza de que ali ele está fazendo uma obrigação de pagar o que deve.
Então, essa felicidade um dia chegará quando terminar de pagar todas as continhas devidas. Perda de pessoas amadas é outro caso que está aí dentro do mesmo contexto. Mas Deus, tu és tão ruim. Tu tiraste meu filho de 5 anos de idade, com um futuro pela frente, e tu não me tiraste. Eu que já sou um idoso. Por que, Deus? Aonde anda a tua justiça? Qual seria o futuro desse filho? Será que esse filho não ia trazer desgosto para esse pai? Por outro lado, será que não é um espírito que está acabando de completar o seu ciclo evolutivo? Se este pai lesse alguma coisa da nossa doutrina, ele estaria entregando a Deus. Ele estaria saudoso, ele estaria lacrimoso, ele estaria triste. Mas ao mesmo tempo diria: obrigado, Senhor, pelos 5 anos que tu me destes na companhia do meu filho. E obrigado mais uma vez por tê-lo no nosso convívio com o seu ciclo espiritual terminado. E não nos desacerbarmos, sairmos gritando na rua, que é falando sobre a injustiça divina, injustiça de Deus, são incongruentes. Se você fala em Deus, não pode falar em injustiça, não pode falar em maldade. Bondade suprema, sim, nenhum tipo de maldade. Tudo que ele quer é para o nosso bem. Nós somos seus filhos. Um pai não quer uma coisa ruim para o filho. Então aquele se vai, completou seu ciclo. O choro é natural. A saudade é natural. Mas quando se ora, quando se conversa, quando se tem a certeza da reencarnação e de uma vida eterna, a coisa não maltrata tanto. Eu digo isso por experiência própria. Eu tenho certeza que a maioria de vocês também pensa como eu e sente como eu. Mortes prematuras são essas que nós estamos falando. Outra que acontece, que ele diz aqui, um dos subtítulos: morre um cidadão, um vizinho de um camarada que tinha uma vida irregular, e à direita tem um homem que frequenta a sua igreja regularmente. Um homem, como no meu tempo se dizia, de comunhão diária. E o camarada diz aí: o daqui não aconteceu nada com ele. Ou melhor, morreu, está no hospital todo quebrado. O outro que não vale nada, não é boa. Que injustiça é essa? Como pode acontecer isso? Aquele bom, que até chegou a morrer, o outro ficou aqui. Mas o bom terminou de pagar sua dívida aqui na terra. Eu tenho um colega meu, ainda hoje eu falei dele. Era do colégio militar, na minha turma, primeira turma do colégio. Atleta, nadador, fez o ITA. Nunca quis sair do ITA para para ganhar dinheiro noutra área. O negócio dele era fabricar avião. Morou na Inglaterra, morou na Rússia, morou nos Estados Unidos. E até se aposentar foi fabricando avião. Tinha outros colegas que... O irmão dele, por exemplo, também era do ITA. Foi um dos diretores da Embratel, na época, Embratel. O outro, que é um rapaz também muito bom, aposentado pela Shell. Ele não.
Entrou no ITA, saiu do ITA. Inclusive, na última eleição que teve para reitor, ele foi o segundo colocado. Muito respeitado. Um rapaz que nunca colocou uma colherinha de café, de cerveja na boca. Para aí vocês tiram. Ele era batista. E ele terminou o ITA, aposentou-se, os filhos, oficiais de marinha, todos os três, morando no exterior também, fazendo curso de extensão. E ele, Espaço Jovem, quem quiser pode olhar no Google, Espaço Jovem. Esse rapaz, ele dirigia um ônibus equipado com consultório médico dentário e dava assistência ao Nordeste e às regiões amazônicas também. Era a missão dele. Ele dirigia o ônibus. E lá, no Espaço Jovem, fica na Rio São Paulo, a sede, onde eles tinham também assistência para drogados, dependentes químicos e outras coisas. Ele saiu para fazer isto e dirigir esse ônibus. A mãe dele morreu, o pai morreu com 96 anos, a mãe com 92. Foram longevos. Quando ele veio para cá, a mãe dele morreu, ele veio para o enterro da mãe. Segundo dia voltou para São Paulo, porque já estava com a viagem marcada, programada para ir para os Estados Unidos, para a casa de um dos filhos. E falei até com ele no velório. E ele foi chegando lá, foram para o jantar. Jantaram. Ele foi até o banheiro. E ele não chegava, o pessoal, cadê fulano? Ele não estava lá. Quando chegou até no banheiro, ele estava no chão, morto. Não foi nem... Levaram-no até um posto de saúde de urgência que tinha, de emergência. Já chegou morto. Mas um camarada que entregou-se a vida, a sua vida, a só fazer o bem, tem uma morte dessa. Que bonito. A existência dele terminou ali, os pecados deles, com certeza, o débito dele terminou ali. Graças a Deus. Porque a tristeza que nós sentimos é justamente o nosso espírito querer se libertar. É como um passarinho que bate a cabeça na gaiola até sangrar, querendo abrir, na tentativa de abrir a porta da gaiola. Nosso espírito é do mesmo jeito. Por isso que nós, sem ver nem para quê, sem um motivo mais forte, entramos em melancolia, em estado depressivo. É o nosso espírito querendo uma brecha para sair. E tem um ditado que diz que todo presidiário, tendo uma brechinha, ele vai tentar sair. Isso é lei das casas de detenção. É a mesma coisa. Está aqui a detenção do meu espírito, do meu corpo. Então a gente já sabe. Quando ficar triste, procurar o quê? Uma coisa alegre. E que coisa alegre é essa? Vou procurar um bar, encher a cara. Tá? Não. É alegria espiritual. Procura fazer o bem. Procure ir numa casa espírita, assistir uma palestra, tomar um passe, fazer amizade com pessoas como vocês, como nós. Pessoas boas, pessoas que têm alguma coisa a dizer. Pessoas que estiram a tua mão para te levantar e não para te agredir. Pessoas que têm ouvidos para te ouvir, têm ombros fortes para receber tua cabeça, teu choro, tuas lágrimas. A melancolia se vai. O suicida, muitas vezes, ele não faz isso. É o materialismo falando, ele não crer nisso. Aí ele diminui a sua existência, diminui a sua dor, a dor do seu corpo, a dor do silício que estava fazendo sangrar,
quando a realidade é outra. A infelicidade real, verdadeira, não é aquela felicidade de não se ter um carro. É um colega que tem 3 carros em casa, que na hora que quiser tem dinheiro para ir para o exterior e viaja, que frequenta os melhores locais. Esses são infelizes no sentido espiritual. Nós somos ricos, porque nós não olhamos para cima, pedantes, nós olhamos para baixo quando vemos que tem gente pior do que nós. E estamos ali para ajudá-los. Quando se dá a mão para levantar o teu irmão que está mais baixo do que ti, eu sou rico na frente dele. Ah, mas porque eu moro num apartamento só de 100 metros quadrados. E os que moram debaixo da ponte? E os que reclamam que essa comida está mal feita? E os que não têm comida para saciar uma fome, que um pedaço de pão dormido já lhe aliviaria aquele estômago seco, vazio. A gente tem que pensar nessas coisas, nessas infelicidades. O verdadeiro silício já foi. Agora, o que mais nos chama a atenção neste capítulo, desde o título Bem-aventurados aflitos, é que nós não precisamos irmos procurar, ou precisamos ir procurar aflições. Eu vou sofrer, vou procurar sofrimento, porque só vou ser um bem-aventurado. Não. Deus não proíbe as coisas materiais. Deus não nos proíbe de termos as coisas, de termos aqueles 3 carros. Deus não nos proíbe de termos uma casa de 150 metros quadrados. Ele disse que aquilo é pecado? Não. Porque também aquilo foi conseguido através do nosso trabalho. E a lei do trabalho é uma das leis divinas. Mas ele proíbe o excesso. Ele proíbe o excesso. Sempre que você olhar, sentir a falta de algum bem material, sentir inveja de um fulano que tem aquilo que tu não tens, olha para um pedinte na rua, meio-dia, sentado naquele asfalto quente, com a mão espalmada em tua direção, implorando: me dê R$1. E pensando nisso, vendo as nossas aflições, a minha trova de hoje é para lembrar sempre a gente o seguinte: caso a dor te leve aos gritos, não blasfemes indignado, mas te lembres que os aflitos serão bem-aventurados. Boa noite, um beijo no coração de vocês. Então vamos agradecer a Jesus. Aqueles que quiserem fechar os olhos para buscar uma concentração melhor. Bom Jesus, querido mestre, divino irmão, em uma das tuas falas, tu fizeste uma promessa. Quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, lá estaria presente. Pois
esta reunião não são de 2, nem de 10, nem de 20, nem de 50, mas são de milhares, alguns poucos encarnados, mas uma multidão de testemunha que acompanha cada um de nós. Estivemos aqui, reunidos em teu nome, para buscar a nossa própria redenção. Então, obrigado, Jesus, por estar aqui no meio de nós, tão bem representado por estes bons espíritos iluminados que passaram o tempo todo cuidando de nós, aplicando os passes, intuindo as nossas mentes para que pudéssemos compreender estes ensinamentos que são como um banquete, um manjar dos deuses, porque nos esclarecem, nos tira da ignorância, nos dá a liberdade, que nós possamos, de posse desses conhecimentos, não guardar a teoria, mas colocá-lo em prática, transformar a nossa fé omissa em uma fé ativa, com ação, pois a fé sem obras é uma fé morta. Nós precisamos de muita força da espiritualidade para vencer esse monstro que se encontra agarrado em nossas costas, que é a nossa própria consciência, a nossa consciência que nos mostra sempre o caminho correto, pois aponta em nós aquilo que fazemos de errado. Que a paz do Senhor Jesus nos acompanhe agora e sempre. Que assim seja.